Olá, mais uma vez minha saudação a você que acompanha o nosso trabalho aqui nas redes sociais e hoje eu estou aqui nesse vídeo rápido para responder mais um questionamento dos nossos queridos telespectadores que acompanham o nosso trabalho. Mais uma vez, gratidão por você dispor do seu tempo para dar o carinho da sua atenção. Bem, a pergunta foi me feita: qual é a diferença de jogo de búzio, de consultar com os búzios e consultar com a odologia, em ter uma consultoria com jogo de búzio e ter uma consultoria de odologia? Qual é a diferença e para que serve, né? Qual a importância de cada um? Boa pergunta, maravilhosa, e espero aqui esclarecer segundo os meus estudos e segundo também as minhas pesquisas. Lembrando sempre que é muito importante ressaltar isso, né? Pode ser que outras pessoas tenham outro entendimento, pode ser que outros sacerdotes tenham outro conhecimento, e eu quero aqui respeitar o conhecimento de todas as famílias de axé do Brasil. E o meu propósito aqui é agregar valores, é agregar conhecimento e compartilhar o conhecimento, tá bom? Não é para desfazer do axé de ninguém, do conhecimento de ninguém, muito pelo contrário, nós estamos aqui para agregar mais conhecimento para todos que, assim como eu, um dia fui perdido, de ouvir muitas respostas vazias, né? Já chegou o caso de eu jogar com uma pessoa e a pessoa diz assim, eu perguntar, mas por que esse Odu, esse caminho tanto me persegue? Ah, porque alguém tem que passar por isso. Não teve uma resposta sequer técnica, né? Ou sequer lógica. Então, nós aqui no nosso consultório espiritual, nós temos essa preocupação de investigar a causa dos problemas, porque tem que ter uma causa, né? As pessoas querem resolver os seus problemas e acabam não resolvendo a causa dos problemas. Isso quer dizer que lá na frente o problema volta, ainda que com personagens diferentes, né? Então, eu vou responder aqui a pergunta que foi me feita. Qual é a diferença de odologia para jogo de búzio? É muito fácil da gente compreender quando a gente segue esse entendimento de compreender uma pessoa que é doente e uma pessoa que está doente. Olha a expressão ser e estar. Estar é o momento. Por alguma circunstância da vida, do caminho, das atitudes, dos hábitos, do comportamento e do caráter, a pessoa vai passar por algum problema no seu caminho, né? E o jogo de búzio é onde entra ali justamente para entender. O jogo de búzio ele vai designar, olha, você está passando por isso, por causa disso. E o orixá aqui, o Odu tal, recomenda, né, um ebó, uma magia, né? Recomenda aqui que dê comida a Exu para tirar isso do seu caminho. Enfim, o jogo de búzio ele é justamente para isso, para entender o que está acontecendo com você naquele momento, né? Naquele momento. E o que fazer para resolver aquele problema daquele momento. Por quê? Porque você vê que se ali tivesse a resposta para todos os problemas da vida, nunca mais seria necessário jogar búzio, né? Então a gente joga búzio sempre que estamos com um problema transitório, né? Do momento, do cotidiano, do dia a dia, e a gente busca nos orixás, nos odus, uma resposta, um direcionamento, né? E já o Odu, a odologia, que é um estudo profundo dos caminhos, ele trata-se de entender, de investigar, de fazer um autoexame, vamos imaginar, de um DNA espiritual. Por que você passa tanto por aquilo? Por que você sofre tanto daquilo? Por que você não consegue ter o que você quer ter? Por que você não consegue fazer o que você quer fazer? E por que você não consegue ser o que você quer ser? Então só através da odologia, que é um estudo completo, profundo, que vai investigar a sua existência nesse plano terrestre, no Aie, quais foram as energias que você trouxe dos seus antepassados, do Orum, né? Do seu Ebé. Através dessa odologia a gente identifica como é a sua personalidade,
quais são os principais problemas que você vai passar na vida, ou já passou ou está passando, né? Então, quais são as recomendações, qual é a direção certa do seu caminho, o que fazer, aonde investir, né? E aonde está a chave do seu caminho, que é o mais importante. Então, ali a gente estuda para entender e compreender o seu caminho. Então, odologia é o DNA. Você vai entender por que você tem tantos problemas, né? Que todo ano, ou todo mês, ou a cada 3 anos, você tem que despachar um Odu, um Ebó, tá sempre com aquele problema corriqueiro, ele tá sempre voltando, sempre voltando. Por quê? Né? Aí todo mundo fala, porque o Ossá lhe persegue. Mas ele me persegue por quê? Porque sempre que eu jogo pra você, o Odi fala muito no seu jogo, o Ossá fala muito no seu jogo, o Oxê fala muito no seu jogo, a Jonilê fala muito no seu jogo. Mas por que ele fala muito no meu jogo? Né? Por quê? Existe um porquê. Aonde foi feito esse pacto para que ele viesse me perseguir, para que ele viesse influenciar na minha vida? Aonde está essa resposta? Só através da odologia nós vamos identificar os nossos problemas de vida, né? E daí então a gente começa a ter um norte, a gente começa a ter um direcionamento certo para onde iremos. Qual é o caminho certo a seguir? Qual é a profissão certa? Qual é as atitudes certas que precisamos ter na vida? Qual é o comportamento certo que precisamos ter diante de cada de adversidade do nosso caminho, do nosso dia a dia, para que a gente possa ter e fazer tudo aquilo que almejamos? Por que a gente começa tanta coisa e não termina? Por que a gente está sempre perdido? Está sempre tendo que estar dando comida para Exu? A gente se torna praticamente escravo do ebó. Ou seja, tem gente que recebe o diagnóstico através de um jogo de búzio que não é caminho amoroso, não tem sorte no caminho amoroso. Mas por quê? Porque esse Odu me persegue. Mas por que ele me persegue? Então só através da odologia a gente vai entender o porquê. E quando a gente aplaca o lado negativo dele, ele começa a ser benevolente. Imagine a força que o inimigo tira e a gente aplaca ele, a gente, vamos imaginar, eu não vou chamar negocia com ele, mas a gente acaba alimentando ele, trazendo ele, transformando ele positivo, com a força que ele leva, é a mesma força com que ele traz, a rapidez que ele transforma a vida. Ou seja, eu digo por mim, né? O meu Odu é Oxê, né? Então todo mundo que é pai de santo, que é mãe de santo, sabe que o Odu Oxê ele traz muita dificuldade amorosa, né? Só que ninguém, ou por falta do conhecimento, ou por não gostar de falar, não explica que dentro do Oxê existe um segredo que precisa ser aplacado para que as pessoas desse Odu possam brilhar na vida, possam fazer sucesso, porque o Odu do brilho, do sucesso, da fama, da magia, da bruxaria, né, do encanto e, acima de tudo, da sorte no amor. Esse Odu, na sua filosofia, diz: quem eu quero não me quer, e quem me quer eu mando embora. Só que tem como quebrar isso, porque ninguém veio sentenciado para a Terra para ser infeliz no amor, para ser infeliz na vida financeira, para ser infeliz na vida, na saúde, né? Ninguém veio sentenciado. Deus não quis isso para nós. Olodumare não desenhou a imperfeição, ele desenhou a perfeição, né? Oxum, se Oxum é a dona do ouro, por que seus filhos sofrem tanto? Por que seus filhos passam tantas dificuldades financeiras? Tem uma explicação, porque o caminho que trouxe ela para a Terra, para o Aie, ele trouxe outras energias, e essas energias acabam atrapalhando o brilho de Oxum, não de Oxum, mas o brilho de seus filhos, né? Por isso que eles sofrem tanto por amor, têm dificuldade em ser felizes no amor, e dentre outros os de Ossá, né? Os de Inhaçã, os de Obaluaê, os de Omolu, né? Que algumas pessoas dizem que são desprovidos da beleza física, outros dizem que são desprovidos da riqueza material. Então, essas questões, elas precisam muito ser olhadas no Odu, na odologia, no caminho das pessoas, para que isso possa ser aplacado. E o que acontece? Dessa forma, todos conseguem chegar ao seu caminho, né? Ir ao encontro da sua origem, ir ao encontro da luz, ir ao encontro da verdade, ir ao encontro da felicidade, ir ao encontro do êxito, da ascensão e da prosperidade na Terra. Então, o que eu quero dizer é que existe felicidade para todo mundo, filho de qualquer santo, de qualquer orixá, de qualquer odô. Existe riqueza para todo mundo, existe prosperidade para todo mundo, existe amor para todo mundo, existe homem para todo mundo, mulher para todo mundo.
Mas por que se explica que umas têm dificuldade e outras não? Caminho, odologia. O jogo de búzio, você vai, eu tô com problema no amor, tal. Aí você vai pro jogo, o jogo vai dizer, olha, você tá com problema no amor, porque fulano lhe traiu, porque fulano não gosta de você, porque fulano não lhe quer. Beleza, aí você vai lá, o que eu faço? Faz um ebó. Faz uma magia e muitas das vezes acaba dando certo. Só que lá na frente, você vai entender, né, que a pessoa vai estar ali praticamente obrigada. Ela vai estar ali praticamente insatisfeita, infeliz, né? Eu vejo muitos casais aí que as pessoas postam nas redes sociais que se amam, mas vivem se traindo, né? Então que amor é esse que as pessoas se traem, né? Desejam as outras, porque são insatisfeitas com o que tem, né? Quem é satisfeito com o que tem não tem necessidade de buscar algo fora, né? Então a gente vê muita insatisfação amorosa, insatisfação sexual, né? Que as pessoas vivem de aparência, né? Tem até um vídeo que diz que um vídeo na internet que eu vi que eu achei muito interessante, faz todo sentido, que diz assim: existem dois tipos de puta, né? Perdão pela expressão. A particular e a pública. A pública é aquela que encontra nos aplicativos, nas esquinas e nos cabarés. E as particulares são aquelas mulheres, aqueles homens, aquelas pessoas que estão com o outro não porque gostam, não porque querem, não porque desejam, mas sim pelo que ele proporciona ou pelo que ela proporciona para a pessoa, né? Ah, eu não posso me separar do meu marido porque senão eu vou ficar pobre, pela casa, pelo carro, pela estabilidade financeira e também pela estabilidade social. Mas não por sentimento, não por amor, não por respeito e nem por reciprocidade. Então aí mora o segredo do caminho. Se essa pessoa cuidasse do seu caminho, entendesse e conhecesse seu caminho, outrora teria uma pessoa que ela gostasse, que ela amasse, que ela desejasse e que com ela pudesse alcançar o sucesso em todos os aspectos da vida. Então a diferença da odologia para o jogo de búzio é essa. Odologia vai te entregar o teu manual de vida. Você vai se entender, se compreender. Você vai se achar, né? Você vai entender por quê que todo ano você vai no jogo de búzio e sempre tem um Odu lá falando negativo. Aí o Pai de Santo fala pra você: caramba, olha que interessante. Toda vez que a gente joga, o Sá fala muito no seu jogo. Mas por quê? Por quê, né? Aí muita gente vai contar uma história, uma lenda, um fato acontecido e acaba não explicando por que esse Odu lhe persegue tanto. Por que aquele Odu está sempre negativo para você, né? E uma outra questão que eu quero aqui reiterar já esse vídeo, a minha fala nesse vídeo, é algumas pessoas, né? Algumas pessoas que dizem assim: odologia não existe, isso é loucura que inventaram agora. Não, muito pelo contrário. Odologia existe, porque existe verdade. Onde tem verdade, existe... Onde a verdade está, existe energia espiritual, existe vida espiritual, existe caminho, existe sucesso. E existe, acima de tudo, uma luz. Onde há a verdade, há luz, né? Tem pessoas que dizem assim, por exemplo, eu não estou aqui criticando alguns babalaôs, jamais. Mas nós precisamos ser muito cautelosos quando a gente quer monopolizar, né? Quer ter o monopólio do conhecimento e do saber, dizendo, afirmando com toda a certeza que só através do jogo de búzio eu consigo ver o futuro das pessoas, eu consigo ver o que está acontecendo com as pessoas. É muito infeliz aquele que diz assim: só através do oráculo, só através do, vamos dizer, do Opeleifar, eu consigo ver o Odu da pessoa, eu consigo ler o caminho dela. Eu, na minha concepção, eu acho de um pouco um pouco prematuro, porque nesse momento que eu afirmo que você só vai ter acesso ao seu caminho, à sua verdade, ao seu Odu, ao que acontece com você através desse oráculo, eu desconstruo os espíritas que conseguem receber psicografia dos falecidos. É como se eu dissesse: aquilo lá é mentira.
Eles não têm poder de falar com os falecidos, só eu, porque eu fui preparado, eu fui iniciado para isso. Só o meu oráculo que tem, é só através daqui. Outro pode dizer, eu fui numa cartomante, a cartomante disse isso para mim. Esse negócio de carta não existe. Ninguém na carta é preparado para jogar carta e não tem visão nenhuma negócio de carta. Só aqui no meu jogo, só aqui no meu estudo que é verdade. Ou então na Umbanda, o preto velho, o caboclo, o guia me disse umas coisas da minha vida, da minha existência, leu meus problemas e faz sentido. Não, mas isso não tem nada a ver não. Não foi Jogo de Búzio que falou, não foi o Opeleifá que falou, não foi o Orixá que falou, então isso não existe. E quando é o tarô, quando é a numerologia e quando é, dentre outras métodos de adivinhações, que eu afirmo que só através desse é possível entender, ler o caminho e a vida e o destino das pessoas. Eu acabo desconstruindo todo esse conhecimento, eu acabo desconstruindo a fé dessas pessoas, mas acima de tudo, a verdade delas. E aqui não estamos falando de uma questão de que existe ou que não existe, mas sim da verdade com que elas falam, do que elas praticam a sua fé, do que elas praticam a sua verdade e acabam resolvendo as coisas das pessoas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo, quando a gente cria esse monopólio que só através de mim você vai ter sucesso e do outro não. Muito cuidado. A verdade veio para todos, a luz veio para todos. Eu que moro aqui na região amazônica, no meio da floresta, quando a gente vai na floresta, a gente vê os índios fazendo pagelância, a gente vê os índios fazendo cura, espantando espíritos negativos, espantando encostos, espantando espíritos maléficos. Eu poderia dizer para aquele pajé, isso aí é marmota. Onde já se viu que com chocalho e maracá ele vai espantar um egum, o ancestral? Não tem como. Ele não é preparado, ele não é feito, ele não é iniciado, né? Como é que pode um banho de ervas abrir o caminho de uma pessoa se ela não botou inhame para algum, se ela não foi na estrada levar um ebó para Exu? Isso é marmota. Então, é aí que eu quero desconstruir. Na verdade, quem sou eu para desconstruir alguma coisa? É aí que eu quero deixar assim a minha opinião, a minha singela opinião, para que nós sejamos muito cautelosos quando a gente for publicar aqui nas redes sociais esses vídeos que pregam muita verdade absoluta, muita certeza absoluta a respeito do saber e do conhecimento e do contato com o mundo sobrenatural. Vamos ser mais cautelosos, porque a luz veio para todos. Em diversas partes do mundo existem ritos, magias, culturas que de alguma forma se encontram e ajudam nos caminhos. Então é muito importante que nós tenhamos essa cautela para entender e compreender. O que nós não podemos, de maneira e hipótese alguma, é misturar, é fazer uma salada espiritual de um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco de umbanda, um pouco de candomblé, um pouco de ifá e sair falando um monte de bobagem por aí. Nós devemos ter a nossa identidade religiosa. E uma outra questão que eu vou aproveitar esse vídeo para falar. Muitos sacerdotes do candomblé, ainda bem que é uma minoria, não é a maioria, eles publicam algumas questões, acabam trazendo polêmica para as redes sociais, né? Outro dia eu vi uma postagem onde alguém publicava a questão que a palavra Omotumbá não existe, nunca vi. Então vamos seguir a lógica, já que a hierarquia nós precisamos respeitar.
Ainda que eu não concorde no sentido, não é porque é meu mais velho que eu vou deixar fazer loucura, não é porque é meu mais velho que eu vou deixar errar e bater palma, então ficar caladinho. O mais velho não pode falar, não pode... Não, porque ninguém quer assim com o médico, né? Já pensou se porque é um médico velho, ele pode deixar uma tesoura dentro de mim. Porque é o mais velho, eu tenho que aceitar, depois eu boto um outro tiro. Não é assim, né, minha gente? Não é porque é o meu mais velho que eu vou deixar cagar na minha cabeça. Não, é óbvio que eu não estou aqui fazendo uma crítica destrutiva, e sim uma crítica construtiva. Nós somos humanos, nós falamos bobagem, nós erramos, nós se esquecemos muitas vezes, né? Ainda mais hoje, ainda mais nos dias atuais, que é o corre-corre, é o dia a dia, o trânsito, os afazeres, as preocupações de família, de conta, disso e daquilo. O nosso o nosso cérebro, ele fica a mil a todo vapor e a gente acaba se esquecendo de um detalhe na hora do orô, na hora da obrigação. E se a gente não tiver uma equipe preparada que diga assim, babá ou iá, só está se esquecendo da pena, cadê a pena? A senhora está se esquecendo da fava tal, a senhora se esqueceu de partir o obi antes, a senhora se esqueceu da água, do omitorô, do aruá, enfim. E é porque ela é mais velha, porque a mãe de santo vai dizer, deixa fazer assim mesmo. Não é assim que funciona, né? A religião ela não é algo de improviso, ela tem que ter base. Ainda que cada família faça o seu diferencial, tenha a sua individualidade, a sua prática de professar a sua fé. E o que eu quero dizer nessa fala é que alguns sacerdotes, eles têm a mania, né, de dizer que nunca viram isso e que a forma certa é da maneira que eles fazem. E é uma forma, na minha opinião, muito... eu não vou chamar irresponsável, mas eu acho muito desproporcional para aqueles que detêm o dom da liderança e são formadores de opinião. Vamos imaginar que, para você entender o que eu quero falar, vamos imaginar que no Brasil existam 27 estados. Em cada estado há uma cultura, há um dialeto local diferenciado de um para o outro. Por exemplo, no Amazonas, a gente chama o outro de maninha, maninho. É uma expressão de falar assim, né? Se dirigir a uma outra pessoa. E aí, maninho? Né? Na Bahia se dizia, e aí, velho? E aí, pivete? No Rio de Janeiro se dizia, e aí, parceiro? E aí, meu compadre? O que eu quero dizer? Isso é um dialeto. Quando a gente fala da comida, lá no Amazonas, aqui em Manaus, vamos imaginar, no café da manhã a gente come tapioca, a gente come x-caboquinho, tucumã, pupunha com café. Na Bahia eles comem inhame, eles comem pão, né? Eles comem, enfim. O acarajé é tão tradicional, né? No Rio de Janeiro, a feijoada de feijão preto, enfim. Para você ver a diversidade da cultura, do dialeto, da culinária, que viaja pelos estados do Brasil. Lá no Nordeste, no Ceará, em Fortaleza, o pessoal adora comer a buchada de bode, né? E dentre outras iguarias, né? E as meninas falam para as outras, e aí, boy? Né? A expressão de uma fala, e aí, amiga? Fala, e aí, boy? Bora para, né? Tem essas expressões. Macho, e aí, macho? Não sei o que. São dialetos, são a comunicação daquela cultura. Aí o que você faz? Se você levar cada um brasileiro de cada estado, vamos imaginar, para a África, e chegando lá na África, um vai chamar o seu irmão de maninho, o outro vai chamar de parceiro, de brother, o outro vai chamar de compadre, o outro vai chamar de boy, e enfim. E aí vai virar uma gororoba de dialetos, sendo todos brasileiros. O que eu quero dizer com isso? Imagine os africanos que vieram de diversos países da África, de diversas regiões da África, de diversas cidades da África. Chegando aqui no Brasil, esse candomblé montado totalmente brasileiro, que na África não existe o modelo candomblé, existe, né, a cultura iorubá, o culto aos orixás, as divindades, e quando foi montado pegou um pouquinho de uma região, um pouquinho de outra, um pouquinho de uma, ainda para completar as famílias, as casas matrizes, uma entendeu de um jeito, outra entendeu de outro, aí cada uma teve a sua individualidade de culto, né? As pessoas que conhecem as casas grandes da Bahia sabem que o candomblé
a maneira matança, orô, fundamento, na casa X é de um jeito, na casa do outro é de outro jeito, ainda que siga os mesmos princípios, as mesmas bases, né? O candomblé, os ritos, né? Que se faz numa casa matriz que não faz na outra, né? Às vezes até a cantiga, que canta de um jeito numa casa, na outra canta de outro jeito. Então, a gente que está de fora, como apenas estudioso e pesquisador dessa religião, a gente pode dizer quem está certo, quem está errado. Uma interrogação. Então, esse não pode ditar regra que a forma dele é a única e correta. Aquele não pode ditar regra que a forma dele cultuar, expressar, praticar a fé dele é única e correta. Porque se na própria África, se ninguém no Brasil faz como se faz na África, né, já começa por aí. Então, o culto às divindades, ele é muito complexo nesse aspecto, porque nós somos de candomblé. Quando a gente vai investigar, estudar a cultura iorubá, a gente não encontra esse modelo candomblé. A gente não encontra esse modelo criado no Brasil. A gente encontra um culto popular urubá, né? Que para cada região existe divindades e cultos, uns até já extintos e outros mantidos para certas divindades. Então, nós precisamos ter muita cautela. Eu não conheço dessa forma, mas jamais eu posso ditar como regra absoluta, dizer que o que o outro está fazendo é marmota, o que o outro está fazendo não existe. Isso eu não vou chamar aqui de erro, mas eu vou chamar de ignorância. E às vezes dá para se olhar como intolerância religiosa dentro da própria religião, né? Então, não existe a minha forma, que a minha única forma que eu aprendi está certa. Não. A gente, quando pertence a uma família, realmente a gente vai professar, levar adiante o que a nossa família nos propõe a levar. O modelo de axé, o modelo de culto, o modelo de prática, o modelo de costumes, né? Agora, quando a gente se intitula religiosos da religião afro-brasileira, quando a gente se intitula estudioso, pesquisador, então a gente tem que ter muita cautela na hora de querer monopolizar o conhecimento, o saber, né, das religiões afro-brasileiras. É a mesma coisa, por exemplo, como eu vejo a pessoa da minha cidade, vamos dizer, Manaus, a pessoa sai da minha cidade, vai na Bahia, em Salvador, conhece um terreiro, vai para um terreiro de candomblé, aí chega dizendo assim, eu conheço o candomblé da Bahia, lá na Bahia eles fazem assim, lá na Bahia eles não fazem assim. O terreiro que você foi, pertencente à família tal, faz assim. Existe um terreiro lá na Bahia que faz diferente, que canta diferente, que leva em datas diferentes. Ou seja, você não conhece o candomblé da Bahia, você conhece um candomblé da Bahia. Entendeu? Então, é isso que eu quero dizer, que nós não podemos ditar ou criar uma verdade absoluta em uma única prática, em um único costume, em uma única tradição, quando se trata de uma religião ampla, procedente de um outro de um outro país, porque não dizer de um outro continente, cheio de vertentes, cheio de ramificações religiosas, cultural, com dialetos diferentes, com linguagem, costumes, práticas, né, tradições diferentes. Então a gente precisa ter muita cautela, porque o que eu vejo hoje, as pessoas estarem brigando que isso é certo, que aquilo é errado, falta de entendimento, falta de sabedoria. É como se eu pudesse dizer assim, procure um Oxalá, procure Obatalá, peçam sabedoria para que você possa entender o que está acontecendo, porque senão vira uma guerra, e uma guerra interna, que é a pior do que a externa. Porque a externa a gente se une, a gente pode vencer. A interna, a gente se degladia um entre o outro e a gente acaba derrotando a nossa própria religião. A única que perde é a própria religião. Não é nem o A, nem o B, nem o axé A, nem o axé B. É a religião como um todo. Então a briga interna, ela é muito perigosa.
porque ela enfraquece a religião, ela enfraquece o culto, ela enfraquece a tradição. Então que nós possamos ter esse compromisso, que nós possamos ter essa cautela e pedir em todos os osséios de Oxalá sabedoria. Ó, Orimi Ibao, Orimi Ibao, eu vos salvo da minha cabeça, né? Bobomi Orio, de muita sabedoria. Que a minha cabeça me cubra, né? De toda a sabedoria, de tudo que é bom. Bobo Alafia, Bobo Ire, Bobo Axé, Irece, Ireo, Axéo, Ibao. Que tudo de bom aconteça na sua vida. E muito obrigado por você ter assistido até aqui esse vídeo. Nós estamos preparando o nosso curso de odologia. Você que acompanha os nossos vídeos, quer entender o seu caminho, quer compreender o seu caminho, convido a você a fazer parte desse estudo magnífico de odologia, o seu DNA espiritual. Claro que respeitando as nossas limitações. Por que nós temos que respeitar nossas limitações? Porque existem coisas que na odologia não é possível encontrar só através do Opeleifá. Existem coisas que não é possível através da odologia, só através dos babalaús. Então nós temos que respeitar a nossa limitação de conhecimento, de saber, de aprendizado e de capacitação espiritual, religiosa para professar, para praticar e para executar. Então, eu não sou irresponsável aqui, jamais, de dizer que eu sou a enciclopédia da religião, que eu sou o pai Google, que eu sei de tudo, que eu sou o sabidão. Muito pelo contrário, eu sou um pesquisador, eu sou um investigador dessas religiões, assim como você, que não gosta de receber resposta vazia, então resposta pela metade, resposta capada, né? Que não convence, não segue a lógica, não vai ao encontro da sabedoria. Então eu decidi por conta própria investigar, não os pais de santo, que eu acredito e aqui respeito, todos estão na mesma busca do saber, do conhecimento, né? E são grandes guerreiros e guerreiras que estão aí espalhados pelo Brasil, trabalhando, lutando arduamente para manter a nossa religião viva, para manter a nossa religião de pé. E deixo aqui meus respeitos, peço a bênção de todos. Sei que muitos concordam com a minha opinião, outros não, e quero respeitar a sua opinião. Eu estou aqui para lhe respeitar. E falo para você respeitosamente, a sua bênção, meu pai, a sua bênção, minha mãe. Ainda que a nossa opinião seja divergente, eu respeito a sua, né? Ainda que eu não concorde, e respeito também a sua opinião, ainda que você não concorde com a minha. Então isso é respeito, e respeito gera união, respeito gera afeto, respeito é sinal de maturidade, tá bom? Gratidão pelo carinho da atenção de cada um de vocês, tá certo? Gratidão. Até o próximo vídeo. Ah, deixa o seu comentário aqui embaixo, ó. Escreve aqui o que você achou desse vídeo, o que você, da onde você tá falando, que no próximo vídeo eu vou mandar um abraço e um beijo pra você, tá? Deixe sua dúvida, sua crítica. Olha lá, o meu você falou besteira em tal horário, isso não existe, é assim que eu aprendi. Então escreve aqui, ó, deixa no comentário. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal para que você receba notificação, para que o YouTube lhe comunique quando a gente lançar o nosso vídeo do lançamento do nosso curso de odologia, que vai ser à distância, em AD e presencial na cidade de São Paulo, tá bom? Estamos estudando muito sobre odologia, onde nós vamos entregar 4 cursos e só vai ser para 50 pessoas, serão vagas limitadas, porque o local onde nós vamos ministrar o curso, ele tem uma limitação, então serão só para 50 pessoas, tá certo? Até o próximo vídeo, eu te espero lá. O próximo vídeo tem aqui, ó, no YouTube, vai lá nos meus vídeos, tem um vídeo que nós vamos fazer no formato live, que é sobre Bará, o meu conhecimento, o que eu estudo, o que eu estudei, o que eu pesquisei, tenho pesquisado e estudado a respeito de Bará, tá bom? Vai lá, se inscreve, dá o joinha, assina o sininho para receber notificação e deixa um comentário. Saiba que a sua amizade ela é muito importante para mim. Gratidão!